A narrativa de A Moça do Cemitério começa de maneira quase casual, com Rafael, um jovem professor de história, visitando o cemitério local no dia de finados para prestar suas homenagens. Lá, ele conhece uma misteriosa mulher chamada Silene, que se aproxima de maneira inesperada e logo puxa assunto. Eles passeiam pelo cemitério envoltos em uma atmosfera de velas mortuárias e lápides desgastadas. Enquanto conversam, Rafael observa o contraste entre os túmulos, alguns bem cuidados e adornados com flores, enquanto outros, sem marcações, jazem na solidão. Ele reflete sobre as diferenças sociais até mesmo na morte, em meio a uma estranha sensação de desconforto. O ponto de virada da história ocorre quando, de repente, Silene desaparece sem aviso. Rafael, já inquieto, é informado pela mãe de Silene que a jovem foi para casa, o que inicialmente parece uma desculpa comum, até que a revelação horrenda vem à tona: Silene está morta. Ao ler o nome da moça gravado na lápide à sua frente, o professor percebe, com um calafrio na espinha, que passou horas conversando com o espírito de uma morta. A mãe de Silene, também um fantasma, explica que a filha, noiva em vida, não conseguiu realizar seu sonho de se casar. Por isso, seu espírito vaga no cemitério à procura de um noivo. Esse é um dos momentos mais impactantes e aterrorizantes da narrativa. A aliança no dedo de Rafael é o que atraiu o espírito de Silene, que o via como um possível pretendente para completar seu destino interrompido. A tensão cresce à medida que Rafael se sente preso no cemitério, cercado por espíritos. O terror absoluto se materializa quando ele percebe que todos os que o cercam, os familiares de Silene e as demais figuras que vagam entre os túmulos, também estão mortos. Rafael é o único ser vivo naquele mundo sombrio. Em um surto de pânico, ele foge desesperadamente, correndo entre túmulos, ouvindo gritos angustiantes de almas perdidas e sentindo as presenças ameaçadoras de mortos atormentados que tentam agarrá-lo. Sua única esperança é alcançar o portão do cemitério, o que ele faz em uma corrida frenética, tropeçando e se erguendo várias vezes. O som abafado de seus passos e o clamor dos espíritos atrás dele criam uma atmosfera de horror crescente. Finalmente, ao chegar em casa, Rafael é recebido por sua noiva, Sandra, ainda em estado de choque. Ele narra toda a experiência à esposa, que ouve com incredulidade e tenta consolar o marido. Embora a noite de terror pareça ter acabado, o impacto psicológico no professor é profundo, e ele continua a ter pesadelos recorrentes sobre o cemitério e Silene. O enredo volta a tomar um tom sombrio quando, dias depois, Rafael encontra por acaso uma antiga edição do jornal A Resenha, que detalha o acidente que vitimou Silene e seu noivo, confirmando toda a história que a mãe da jovem havia contado. A realidade do evento pesa sobre ele, pois agora há uma prova tangível do sobrenatural que ele vivenciou. O choque dessa descoberta é ainda mais acentuado pelo fato de que a matéria revela que a mãe de Silene morreu pouco tempo depois, sucumbindo ao sofrimento pela perda da filha, o que confirma que a mulher com quem Rafael conversou também estava morta há anos. Apesar de tentar seguir sua vida normalmente, Rafael continua a sentir uma presença estranha ao observando. Em um dia qualquer, ao passar pelas proximidades do cemitério, ele percebe um vulto parado à distância, como se o observasse. O sentimento de que está sendo seguido aumenta, e uma noite, ao retornar para casa, Rafael é tomado por um medo incontrolável. Ele sente passos atrás de si, mas, ao olhar para trás, não vê ninguém, apenas o vazio. Chegando em casa, conta a Sandra sobre o ocorrido, e os dois, cautelosamente, olham pela janela. O momento culminante de horror ocorre quando ambos veem claramente o vulto de Silene do outro lado da rua, parado, observando-os. O espírito da jovem continua assombrando Rafael, ainda à procura de um noivo para preencher o vazio deixado por sua morte prematura. A narrativa atinge seu auge de tensão ao sugerir que, embora Rafael tenha escapado fisicamente do cemitério, ele jamais poderá escapar do laço sobrenatural que o conecta ao espírito de Silene. Ela, presa entre o mundo dos mortos e dos vivos, continua a persegui-lo, criando um clima de desespero inescapável que transforma a vida de Rafael em um verdadeiro pesadelo. A história termina com a insinuação de que Silene, mesmo após tantos anos, continua a buscar seu noivo, e que Rafael, mesmo relutante, permanece no centro de sua busca, deixando o leitor envolto em uma atmosfera de mistério e horror psicológico.